Você já se perguntou como cientistas, médicos e epidemiologistas chegam à conclusão que o medicamento não funciona mais para determinada doença ou que alguma bactéria é resistente a determinado medicamento? É sobre isso que o Ciência em Ação, em parceria com o canal Epidemiologia Aplicada, vai falar hoje. Então pega o caderninho e vem com a gente! Para ser mais fácil de entender, que tal começarmos a falar sobre o que é a tuberculose? A tuberculose em si pode ser caracterizada como uma doença bacteriana infecciosa, que afeta principalmente os pulmões. Ela é uma doença curável na maioria dos casos, mas precisa ser tratada com os princípios básicos, que consistem em um conjunto de medicamentos adequados no tempo correto e com doses suficientes. Esses esquemas terapêuticos sofrem ameaças quando alguma resistência a eles aparece e, quando não há o cumprimento correto do protocolo. É um dos motivos para a aparição da tuberculose resistente. A tuberculose multiresistente é definida pela OMS como sendo resistente à rifampicina e isoniazida e pode se desenvolver de duas formas diferentes, chamadas de resistência primária e secundária. A primária ocorre em pessoas que são infectadas inicialmente com bactérias resistentes. A resistência secundária, ou resistência adquirida, desenvolve-se durante o tratamento da tuberculose, devido a, por exemplo, um tratamento inadequado do paciente. Além disso, essa resistência também pode ser classificada de acordo com as opções de tratamento ao qual a bactéria é resistente. A tuberculose extensivamente resistente, por exemplo, é um tipo raro, que é resistente a quase todos os medicamentos de primeira e segunda linha para tratamento da doença. Isso faz com que os pacientes fiquem com opções de tratamento mais tóxicas, caras e menos eficazes. Em resumo, agora sabemos que a tuberculose é uma infecção extremamente passível ao surgimento de resistências e que ela precisa de um tratamento correto para aumentar suas chances de cura. Mas, para que fique ainda mais por dentro do assunto, é interessante que a gente saiba que, além do uso inadequado dos medicamentos, a aparição dessas resistências também pode abranger o contato com doentes infectados, a não continuidade dos medicamentos e até mesmo mutações na bactéria. Para avaliar que o tratamento não estava tendo efeitos nos pacientes, foram realizados diversos estudos de intervenção com diferentes remédios para entender sobre quais classes e associações as novas cepas multiresistentes desenvolveram resistência. E para a gente entender como a ciência determina tudo isso, precisamos relembrar um pouquinho do estudo de intervenção. Esse tipo de estudo é baseado em uma exposição controlada de um grupo populacional a uma intervenção a fins de pesquisa, podendo ser profilática ou terapêutica. O estudo pode ser feito por ensaios clínicos ou de comunidade, nesse caso com foco em indivíduos doentes ou na comunidade. Nesses ensaios, como saber quantas pessoas são suficientes para que os resultados sejam mais precisos? A escolha do tamanho da amostra é feita através dos cálculos estatísticos para que não seja nem muito pequena nem muito grande, a ponto de prejudicar o resultado do estudo ou de gerar custos desnecessários. Você provavelmente já ouviu falar que em uma pesquisa, os doentes são divididos em dois grupos, um grupo de estudo, que recebe um novo medicamento, e um grupo de controle, em que se oferece uma imitação do medicamento sem que ele esteja de fato presente, o que é conhecido como placebo ou o tratamento clássico, que antes se utilizava como padrão, permitindo que os resultados sejam comparados. A distribuição dos pacientes nesses grupos pode ser feita pela randomização, que significa de forma aleatória, mas o indivíduo também pode alternar em grupos de estudos e de controle em momentos diferentes, o que é conhecido como crossover. Isso é bom, porque depois pode-se comparar o resultado de um indivíduo com o dele mesmo em grupos diferentes. Outra estratégia na conduta de um estudo é o cegamento, onde o mais comum é o duplo cego, em que nem o paciente e nem o investigador sabem a qual grupo o paciente pertence. Isso vai descartar a possibilidade de o cientista interferir nos resultados, mesmo que inconscientemente, e do paciente apresentar resultados diferentes por fatores psicológicos. Muito legal, não acha? Para a futura análise dos resultados, também é importante que sejam calculados estatisticamente o nível de significância e o poder de estudo, para reduzir a possibilidade de considerar como verdadeira uma diferença que não existe ou valores diferentes como iguais na análise dos resultados. Mas como vou saber se esse estudo é seguro? Bom, antes de tudo, são feitos testes pré-clínicos animais.
Após esses testes, vai ser dividido em 4 fases. A primeira fase se verifica a segurança do novo medicamento em indivíduos saudáveis. Na segunda, a eficácia do mesmo em um pequeno grupo de indivíduos acometidos. E na terceira fase é que são feitos os ensaios clínicos propriamente ditos, como aplicação em larga escala. Depois disso, é importante o monitoramento de possíveis reações adversas após a comercialização. E depois de termos obtido os dados, o que a gente vai fazer com eles? Para análise dos resultados, a organização em uma tabela, como apresentada a seguir, possibilita o cálculo, primeiramente, do risco relativo, para avaliar se o tratamento promove melhora, piora ou se é indiferente. Também é possível calcular a redução do risco relativo, para mensurar o quanto o tratamento foi eficaz, a redução absoluta dos riscos, para mensurar quantas pessoas foram salvas pelo novo tratamento e o número de indivíduos que devem ser tratados para que o tratamento seja eficaz em um. Complicado? Então vamos ver na prática com a gente? A bedaquilina é um antibiótico que vem sendo recomendado pela OMS para o tratamento de tuberculose multiresistente, resistente à isoniazida e rifampicina principalmente. Para confirmar a eficácia desse medicamento, foi feita uma meta-análise e foram selecionados 29 artigos ao final. E eu vou te contar como que essa seleção foi feita. Foram selecionados 2.679 artigos por meio de buscas no banco de dados e, após a remoção de duplicatas, foram avaliados o título e o resumo de 1.964 artigos. Destes, apenas 44 preencheram os critérios, que são pacientes que foram diagnosticados com tuberculose multiresistente à rifampicina e isoniazida, pacientes tratados com esquemas que incluíssem a bedaquilina e o sucesso de tratamento, ou seja, a conversão de cultura de escarro. Desses, foram selecionados 29 artigos, que foram divididos em grupos observacionais, 25, e grupos experimentais, 4. Os grupos que iremos avaliar nesse vídeo, pensando no estudo de intervenção, são os grupos experimentais, que foram 4. Nos resultados desses 4 grupos, não foi encontrado nenhum viés de publicação, mas na análise feita pelos autores da meta-análise, o viés de publicação foi avaliado estatisticamente por meio dos testes de Egger e de Begg de gráficos funil, e o resultado dos valores foram de P menor do que 0,05. Isso significa viés de publicação estatisticamente significativo. Na tabela abaixo, está demonstrado alguns quesitos que foram analisados nos estudos que podiam representar viés ou não. Então, eu vou te falar o que significa cada númerozinho, que é cada pergunta. Então, o número 1 corresponde à pergunta 1, que foi sobre ter sido utilizada a randomização ou aleatoriedade verdadeira para escolher os participantes para os grupos de tratamento. A pergunta 2 foi se a destinação dos pacientes para os grupos de tratamento foi sigilosa, ou seja, se o grupo sabia que ele ia ser placebo ou que ele ia ser de grupo teste. A pergunta 3 foi sobre os grupos de tratamento serem semelhantes no início de estudo. Pergunta 4 foi se os participantes estavam cegos a respeito do tratamento que receberiam. A pergunta 5 foi se os responsáveis pela administração do tratamento estavam cegos sobre o protocolo que foi aplicado no paciente. A pergunta 6 foi se quem fez e escreveu a conclusão sabia qual paciente recebeu o protocolo com bedaquilina e qual não recebeu. A pergunta 7 foi se os grupos tratados foram tratados de forma idêntica. A pergunta 8 foi se o acompanhamento dos grupos foi completo e, se não foi, se as diferenças entre os grupos em relação ao acompanhamento estavam explicadas no artigo ou no estudo. A pergunta 9 foi se os participantes analisados foram colocados aleatoriamente em seus grupos. A pergunta 10 foi se o desfecho foram medidos da mesma maneira nos grupos de tratamento. Por exemplo, todos devem ter testado negativo para tuberculose após fazer a conversão de cultura de escarro. A pergunta 11 foi se os desfechos foram medidos de maneira confiável. E a pergunta 12 foi se a análise estatística feita foi apropriada. Desses grupos, o único que apresentou taxa de sucesso e possui menor viés foi o trabalho de Giacomo. Devemos também enfatizar que a bedaquilina faz parte de um esquema terapêutico e ela não é feita sozinha no tratamento de tuberculose multiresistente. Também devemos comentar que o tratamento com bedaquilina possui efeitos adversos brandos, como sintomas gastrointestinais, que acometeram 15,3% dos tratados, e distúrbios hematológicos, que acometeram 3,6% dos tratados, e outros efeitos mais agressivos, como a neuropatia periférica e o prolongamento do intervalo QT-NSG, sendo que os que tiveram esse segundo sintoma precisaram interromper o tratamento. Apesar de todas essas colocações,
Foi mostrado que os grupos experimentais selecionados e analisados obtiveram uma taxa de sucesso de 86,1%, e foi concluído pela meta-análise que a bedaquilina pode sim ser implantada com sucesso em programas de tuberculose, visto que as taxas de conversão de cultura foram altas, significando o sucesso do tratamento. Ficamos então com o questionamento da veracidade do estudo devido ao viés de seleção estatisticamente significante, então por isso resolvemos ir mais a fundo. Então, a gente selecionou o estudo do Andreas Diacon sobre Multi-Drug Resistant Tuberculosis and Culture Conversion with bedaquilina, para estudarmos os cálculos e entendermos melhor de onde vêm algumas expressões que a gente sempre ouve em tratamentos e nunca nos perguntamos de onde vem. Assim, neste estudo foi separado em 2 grupos. Um em que foi usado o remédio bedaquilina de 400 mg uma vez ao dia por 2 semanas e depois 200 mg 3 vezes ao dia por semana durante 22 semanas, e o grupo ao qual foi usado placebo. Nos 2 grupos participaram 66 pessoas em cada um. A partir disso temos esse panorama. No grupo tratado, 58% das pessoas foram curadas, em 8% o tratamento falhou, 23% foram retiradas do estudo no meio dele e 12% morreram. Já no grupo do placebo, 32% das pessoas foram curadas, em 30% o tratamento falhou, 15% foram retirados do estudo e 3% morreram. Lembrando que esse gráfico está em porcentagem e por isso temos que multiplicar pela quantidade de pessoas da amostra, hein? Então, montando a tabela relacionada às pessoas que morreram e que não morreram, temos essa daqui da imagem. Ao calcularmos o risco dos tratados, RT, que fazemos pela quantidade de pessoas que morreram desse grupo dividido pelo total do grupo e multiplicarmos por 100, temos que esse risco é de 15,69%. Já se calcularmos o risco dos controles, que é a quantidade de pessoas que morreram desse grupo, ou seja, 2, dividido pelo total de grupo, 43, multiplicar por 100, temos que o RC é 4,65%. Assim, a gente pode calcular o risco relativo do tratamento, fazendo RT dividido por RC, que é 3,37. E o que significa que o tratamento não é um fator de proteção e ainda piora o quadro dos afetados, não sendo eficaz. Esperaríamos um risco relativo menor do que 1 para ser eficaz. Mas, gente, olha que curioso. Quando a gente analisa a questão da cura da doença, um fato bem interessante acontece. Nas contas, o risco de não ser curado do grupo com tratamento é de 25,49%, já no grupo controle é de 51,16%. Isso representa um risco relativo de 0,4982, o que demonstra que esse tratamento é sim um fator de proteção e melhora a vida dos afetados. Agora, como a gente descobriu que esse tratamento é efetivo para a cura dos pacientes, vamos calcular a eficácia dele. Ainda nas nossas contas, percebemos que esse tratamento tem uma eficácia de 50%, ou seja, uma redução relativa do risco de não se curarem, RRR, porque calculamos pela forma 1 menos RR multiplicado por 100. O que nos permite calcular a redução absoluta do risco, RAR, sendo a conta do RC menos RT dando 25,67%. Esse dado representa que o tratamento contribuiu para a redução de 25,67% da doença do grupo tratado, ou seja, 26 pessoas continuariam com a doença se não houvesse esse tratamento da bedaquilina, como sugere Diacon, pois é a quantidade de 51,66% o risco do controle de 51 pessoas no total do grupo tratado. Assim, 12 pessoas foram salvas pelo tratamento da nossa amostra. Agora, se calcularmos o número de indivíduos que necessitam ser tratados, NNT, dá para nós uma margem de aproximadamente a 4 pessoas tratadas, uma é curada. Muito legal, né? Mas, gente, como que é possível um tratamento ter risco de morte, mas também ser protetivo para a cura? Isso pode ser explicado pelos diversos fatores, como os efeitos colaterais que este tratamento pode ocasionar nos pacientes, como a gente já mencionou, além de que, mesmo havendo uma taxa de sucesso para a cura, ele também tem uma taxa de mortalidade considerável. Bom, essa análise é importante não somente para que os profissionais direcionem o tratamento adequado para seus pacientes, mas também indica um progresso para a ciência, a qual está sempre buscando novas formas de entender doenças para criar novas formas de combate. E você, sabia que era assim que é calculado os riscos, a eficácia e o entendimento dos remédios que usamos hoje nos tratamentos? Comenta aqui embaixo o que você achou e se conhece alguém que já participou de algum estudo experimental. Se gostou do conteúdo, não esqueça de apertar aqui no joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima no Ciência em Ação!